Oi, gente! No programa de hoje nós vamos falar do perdão. Um desafio para todos nós, né? Mas quando fazemos a opção pelo perdoar, a vida ganha outro sentido, fica mais leve. Topa falar disso? É no Sou 60 que está começando agora. Tem preço? Só a nossa equipe jovem. Olha aqui, gente. Isso dura, não dura? Eu chamo Dalva Rezende, 70 anos de idade já, não sou 60 mais, eu sou 70. E técnica de enfermagem, com 37 anos de hospital, trabalhando no hospital, né? E muito feliz. Ah, feliz com a idade. Feliz com a idade, com tudo que está acontecendo na minha vida. Há 11 anos pra cá, tem muita felicidade. Por que 11 anos pra cá? Foi depois que meu casamento acabou. Você descobriu que estava sendo traída pelo seu marido? Isso, 25 anos de casado, um casamento maravilhoso, né? Eu fui 100% feliz no meu casamento, Roberto. Enquanto durou? Meu casamento foi lindo, mas enquanto durou. O que aconteceu na sua vida que você cresceu carregando uma mágoa muito grande e precisou de trabalhar o perdão e o auto-perdão? A minha infância foi muito sofrida. Eu senti momentos de solidão, rejeição, falta de amor. Fui muito criticada por parte de mãe, humilhada e cresci sem nenhuma autoestima. Que enquanto você não conseguiu perdoar sua mãe, como é que você se sentia? Eu me sentia um peso nas costas, carregando muitas forças negativas. Todo o meu espaço interior estava ocupado por essas forças que impediam o amor, a vida e a aproximação com os semelhantes. Perdoar é um desafio, né, Muito Dalva? grande. Como é que você lidou com isso? Como é que foi esse processo? Eu fiz por causa do nosso filho, né? Eu pensei muito nele, pensei no Cassiano, pensei. Eu falei, eu vou pedir para voltar. Volta, aquela situação, tô nem pedir. Ele falou, não vou voltar. Aí eu fiquei triste, mas depois eu pedi o divórcio. Né, telefonei para o divórcio, conversamos e tudo. Depois disso, foi tanta coisa linda acontecendo na minha vida, né, que eu passei a chorar de emoção. Eu chorava de sofrimento. Quando eu vi Deus fluindo, trabalhando, falei, gente, aí passei a chorar de emoção, de ver as bênçãos que eu estava recebendo. Qual foi o momento, Mara, que você falou assim, não, eu preciso de perdoar e de me perdoar também nessa história? Eu procurei uma terapeuta muito competente, extremamente competente, que me ajudou muito. E depois que eu já estava fazendo a terapia, eu conheci as escolas de perdão e reconciliação. Em uma entrevista no seu programa Brasil das Gerais em 2006, 2005, 2006. Programa que eu fazia. A vida tem que seguir, né? Tem que perdoar para a vida seguir em frente, né? Perdão não é esquecer, perdão não é passar uma borracha no fato, o perdão também não é justificar uma atitude que é negativa, que é má. O perdão não é também uma atitude superior, porque eu sou boa, perdoo o outro que é mau. O perdão é exatamente uma cura da memória, você poder assimilar o fato sem mágoa. Andrei, o que é o perdão? Na prática, é quando a pessoa tira das costas o peso da dor que ela carrega por algo que foi vivenciado. A perdão é uma libertação pessoal de algo que aprisiona o indivíduo, porque a mágoa ela é como se fosse um veneno que o indivíduo bebe desejando que o outro morra. Para falar a verdade, eu não perdoo ninguém, que eu não tenho mágoa de ninguém. Não tenho mágoa de ninguém, graças a Deus. O perdão é um milagre que a gente pode realizar dentro da gente mesmo. Milagre de libertação. Toda agressão dá na gente um trauma, é um dano na memória. Então é como se no coração se abrisse uma ferida que sangra. Sangra de mágoa, de raiva, de rancor, de desejo de vingança. E quando eu falo coração, eu não estou querendo ser romântica, não. Nós, os ocidentais, é que separamos coração, sentimentalismo, e razão e memória. Mas nas linguagens semíticas,
É tudo no coração. A memória, a razão, está tudo no coração. Tem uma lenda que diz assim, uma lenda africana, que diz que as pessoas, quando cometiam um homicídio, a única punição que elas tinham era andar com o morto nas costas. Braço com braço, perna com perna, e a pessoa não ia para a cadeia, mas tinha que andar com aquela pessoa. Imagina você, no primeiro dia é mole para mim, eu vou andar com essa pessoa, é só um peso. Mas e quando ela começava a apodrecer? Um dia, 2 dias, 3 dias, e a pessoa e o morto viravam uma coisa só. E aí, em pouco tempo, ela morria. E acho que o perdão é muito por aí. Se você gosta de você ama um Deus que te perdoa, eu acho que é muito importante você perdoar. Qual que é a importância do perdão, na sua opinião? A paz que você sente, né? Que a gente sente uma paz, a gente sente o coração limpo, não tem aquela dor mais. E assim, você sente a alegria de estar vivendo. Verdade. E outra coisa, quando você vê Deus, igual no meu caso, é só bênção na minha vida. Então, é claro... O que está acontecendo? Tanta bênção na sua vida? Mas eu sou porque eu sou feliz, ai. Meu filho é bom, né? Eu não tenho problema financeiro. Voltei a trabalhar. Não é porque eu estava sentindo falta, porque eu falava, minha missão não está cumprida aqui. Minha missão não está cumprida. Eu era esse paciente ruimzinho lá, estou cuidando dessa. Minha missão não está cumprida. O auto-perdão é condição sine qua non para você perdoar os outros. Porque se você não se perdoa, como é que você vai perdoar o outro? É mais ou menos como o poema do Geraldo Eustáquio. Se eu me amo, não sei te odiar. Mas se eu me odeio, como te amar? Aquele que decide perdoar, decide pela sua própria paz. O perdão ao outro é uma consequência disso. É um movimento que faz uma ponte afetiva, que aproxima novamente corações quando isso é possível, mas inicialmente o movimento do perdão é uma liberação daquele peso do sofrimento que você carrega em virtude de algo. Até comparo a nossa mente como um jardim. No jardim a gente prepara a terra, joga a semente, rega e espera florir. Na nossa mente vêm os pensamentos negativos, são como as ervas daninhas que nós retiramos do jardim. E a gente tem que fazer o esforço de mandar esse pensamento negativo embora, pensando novamente numa coisa positiva. Ou uma imagem bonita. Semeando coisas positivas. Semeando coisas positivas. Olha, o perdão faz mais bem para mim do que para o outro. Porque toda vez que eu fico magoada, enquanto eu não consigo liberar o perdão, eu não fico bem. Então eu costumo fazer isso mais por amor próprio e por mim mesma. A gente se depara, por exemplo, com um número significativo de idosos que, por alguma desilusão ou por alguma, vamos dizer, rota fora do plano do que se imaginou ter na vida, encontram-se absolutamente ressentidos, né? Aquela figura quase caricata, né? Do velho amargo, sisudo, né? Fechado, que não gosta de conversar com ninguém, que tudo é ruim, que nada tem beleza, né? Vamos dizer, são pessoas que de algum jeito, pelo ressentimento, ficaram estancadas, né? Enquanto você está naquele ressentimento, naquela mágoa, é muito triste. Aí depois que passa, você alivia, se sente mais aliviada. Eu preciso abdicar um pouquinho do meu eu, do meu ego, né? Da minha vaidade. Eu vou abrir mão dessa dor, disso que eu fiquei muito, né, raivoso, muito inflamado. E abrindo mão disso, né, vamos dizer, eu consigo de algum jeito perdoar, né, vamos dizer. Uma das facetas mais difíceis, né, do meu ponto de vista, é poder, vamos dizer, abdicar do eu, né. Eu costumo dizer, o eu é sempre demais, né, e a gente tem problemas com o eu. E como é que a gente faz para abdicar disso? Então, eu penso que a velhice, por isso que isso é um momento fecundo, né? Porque eu acho que quando a gente é mais jovem, isso é mais difícil, né? A velhice, ela é uma resposta, de algum jeito, à vida que se viveu, ou à vida que não se viveu. Então, aí que eu acho que o balanço existencial ele é fundamental. Sem perdão não há futuro.
porque o futuro está comprometido. Você fica residindo no passado. E olha, gente, principalmente na maturidade, o passado não é residência, o passado é referência. E para ser só uma referência, você tem que perdoar seu passado. O primeiro processo é encarar verdadeiramente o que se sente. Tem muita gente que pensa que basta esquecer. E aí vai deixando aquilo ficar armazenado. Eu me lembro de um companheiro que chegou na casa da sua sogra, uma senhora octogenária, e ela estava chorando. E ele então perguntou para ela o que aconteceu, e ela disse, foi o fulano que me fez isso, isso, isso. Fulano, é claro, era o marido. O fulano fez isso com a senhora. E ela disse, fez, meu filho, não se assuste, mas isso foi há 28 anos atrás. Significa que ela tinha armazenado aquilo estava guardado dentro dela, e no momento da vida, ali na terceira idade, quando ela se permitiu olhar para aquele conteúdo, para o seu sentido e significado, aquilo aflorou. Para chegar à compaixão, eu fiz o exercício de visualização, que é criar uma imagem mental daquilo que se quer, como se realmente estivesse acontecendo. Então, eu visualizei minha mãe como uma criança assustada de 5 ou 6 anos, procurando amor sem saber onde achá-lo. E aí eu, adulta, estendo os braços, abracei minha mãe, dizendo a ela que ela sempre poderia contar comigo e que eu estaria sempre presente. Aí eu fiz com que ela ficasse bem pequenininha, de um tamanho que coubesse no meu coração, para colocar junto da minha criança interior, de tal maneira que eu pudesse dar muito amor a ela e ela a mim. Eu me lembro, por exemplo, de uma pessoa, filha de um casal que teve 21 filhos e que queixava que os pais não tinham dado o afeto adequado e necessário. Ora, na hora que a pessoa se colocou no lugar dos pais, então ela percebeu que se esses pais conseguissem trocar fralda, alimentar e lutar pela vida todo santo dia por essas crianças, eles já estavam sendo heróicos. Não havia uma disponibilidade maior para dar aquilo que aquela expectativa infantil esperava dos pais. Então essa reinterpretação, ela muda os fatos, ela muda o olhar. A reconciliação começa aqui. Reconciliação, senhor? Sim, reconciliação, Jason. Camarada presidente, há pouco tempo esses caras tentavam nos matar. De repente até aqueles da minha sala tentaram matar e às vezes conseguiram. É, eu sei. O perdão começa aqui também. O perdão liberta a alma. Ele afugenta o medo. Por isso é uma arma tão poderosa. Perdoar é se libertar, é ser livre, é coisa profunda, é escolha. O perdão e essa relação de vítima-algoz ainda é um jogo de poder. Quando a gente fica se sentindo vítima, a gente fica se sentindo empoderado sobre o outro. E então com direito de cobrar. E o outro fica diminuído e humilhado. Então o ato de pedir perdão e perdoar, ele acaba sendo um ato de arrogância. Há uma outra experiência que é a que nós consideramos verdadeiramente o perdão, que é muito mais profunda. É quando nós olhamos para o outro e temos a coragem de dizer, eu sinto muito. Eu sinto muito significa, eu agora posso sentir aquilo que é a minha responsabilidade, aquilo que eu fiz, aquilo que são os efeitos do que eu fiz. Não depende de você me perdoar ou não. Nenhum de nós é só vítima ou é só algoz. Cada um de nós ocupa vários papéis na vida e na existência. E dar ao outro o direito de reparar, o direito de compensar algo que foi vivido, é devolver ao outro dignidade. É muito mais profundo do que dizer ao outro, não foi nada, não foi sim. A pessoa já te fez o mal. Aí você não perdoa, você está cortando ela dela deixar vir a fazer uma coisa boa para você. Sabe aquela coisa de perdoei? Eu acho que isso faz bem para mim. Liberou, né? Para que eu vou guardar? Saber que a condição humana é de errante. Isso é que é perdoar. Não é deixar de responsabilizar pelo que o outro fez, não é passar a mão na cabeça, mas é aceitar
a condição humana, se harmonizar com isso. O humano erra, que a gente se acomoda no lugar de vítima, né? Eu o mal e eu a vítima. Mas aí você vai ver a responsabilidade social, a responsabilidade da educação, dos pais, da comunidade onde a pessoa está inserida. Às vezes a pessoa comete um erro muito grande e atrás desse erro tem um pedido de amor, um pedido de socorro. Do ponto de vista emocional, se você perdoa, você sai dessa posição que você se impõe de escravo do outro. Aquilo que o outro fez me escraviza numa posição de vítima. Então você se abre para a alegria, para o amor. A Fernanda te chamou de mamãe de novo. Quantas vezes eu vou ter que te dizer para não me chamar de mamãe? Eu não sou a sua mãe. Sua mãe morreu. Aí eu procurei analisar a infância da minha mãe para compreender melhor. E procurei me informar sobre os acontecimentos que a marcaram. E analisando essa infância, eu fiquei pensando quais seriam os sentimentos dela, quais seriam os medos, as angústias, as tristezas. A partir daí eu pude me colocar no lugar dela e por trás do comportamento dela comigo para sentir o sentimento dela. Isso é a empatia, que é um módulo do perdão. Que é você se colocar no lugar do outro, né? Mas é mais do que simplesmente se colocar, é sentir o sentimento do outro naquele momento que ele estava ofendendo a gente. Me passa, por favor, o seu prato. Vou colocar pra minha princesa. Toma bastante carninha que é pra ficar bem inteligente. Aqui, meu amor. Silas, mulher, era desse arroz, né? Depois são... Aí, tá vendo essa menina de novo, Silas? Pelo amor de Deus, eu não acredito nisso. Porque a todo momento alguém faz alguma coisa com a gente, então, para viver melhor, eu decidi perdoar o tempo todo. Eu me vi assim numa situação de dor, por ressentimento. Aí eu falei, não adianta mais ficar sofrendo por isso, é melhor perdoar. E aí eu decidi perdoar o tempo todo. E foi fácil? Como é que foi? Não. Foi assim, com muita lágrima. Muito difícil. Perdoar não é fácil. É uma escolha. É uma escolha. Perdão não é uma varinha mágica, agora eu vou perdoar. Perdão é um processo. E não é um processo fácil, é um processo difícil. Mas que uma vez a gente optando pelo perdão, a gente entra numa caminhada sem retorno. Tem avanços e recuos, mas afinal o perdão passa a ser um modo de viver, que é muito leve, muito saudável. Foi um longo processo de transformação interior, onde eu tive avanços e retrocessos. Cada vez que eu achava que tinha perdoado, o ressentimento voltava. E essa é uma força muito poderosa que tentou apossar do meu coração, apoderar-se do meu coração. Só que eu aceitei esse processo de retrocesso como natural. Eu me lembro de uma senhora, né? Essa senhora, ela chegou para o serviço, né? Muito abatida. Ela tinha sido encaminhada por um geriatra, porque ela já não respondia mais aos antidepressivos. E logo de início ela me dizia assim, eu não sei o que é amor de mãe, ela me dizia, né? Eu passei a vida toda sem saber o que é amor de mãe. E aí eu, né, na conversa, na primeira consulta, íamos avançando, e ela me dizia assim, eu quando nasci, eu nasci num lugar do interior, né? Na época era uma fazenda, meu pai era um fazendeiro, e aquela ideia de que naquela época era importante a mãe dar um filho homem para o pai. E ela era a 6ª tentativa da mãe em dar um filho homem para o pai, né? Quando a mãe vê que é de novo uma menina, ela rejeita e o que a mãe faz? Deposita ela num formigueiro. Né? E, vamos dizer, que jeito mais violento, né, vamos dizer, de poder receber alguém na vida. Né? Depois de um longo período onde ela pôde ressentidamente esbravejar, né, chorar, por todo o repúdio que ela tinha pela mãe, pelo que a mãe tinha feito ela viver, ela começa então a ter sonhos em que a mãe começa a se aproximar, né, ao ponto dela ter num dos sonhos um encontro muito significativo com a mãe dela, né, e aí nesse momento então ela
ela se dá conta de que ela já tinha perdoado, né? E que naquele momento a vida dela, uma série de coisas já estavam mudando, né? Sobretudo a postura dela, né? Vamos dizer, o humor dela, o sentido da vida dela já tinha alcançado um outro lugar. Você tem que perdoar para abrir espaço para coisas novas acontecerem na sua vida. Ela começou, olha só que curioso, né? Ela por conta própria, quis ser voluntária num hospital de crianças com problemas defeituosos, né? Quer dizer, com defeitos no corpo, né? E ela curtia muito esse trabalho, né? Ela já estava podendo ficar velha, né? Quer dizer, dar a contribuição. Quando eu era criança, minha mãe ia para a missa com uma amiga e as pessoas no interior eram assim, muito velhas, né? Aparentemente, as senhoras assim, devia ter uns 50 anos. Ela falava assim, essa mágoa eu vou levar para o túmulo. Então eu ficava muito horrorizada, como é que será levar a mágoa para o túmulo? Agora hoje, quando eu lembro, eu fico mais horrorizada ainda, porque eu falo, meu Deus, com tanta coisa boa para a gente levar, né? Amor, amizade, as coisas boas, você vai ficar cultivando mágoa para levar para o túmulo. Se a gente for, né, pegar a Mara de antes, aquela Mara, né, carregava o peso nas costas, você me disse, né, e hoje, né, qual a diferença que você faz? Como eu escolhi o perdão, e a essa altura eu acredito realmente que eu perdoei, e escolhi o perdão, eu me livrei de um fardo que é de se permanecer como vítima para sempre e me libertei para apreciar a minha vida. Porque, na verdade, anteriormente eu nem entendi o sentido da vida. Todos nós temos a nossa parte que é cheia e a nossa parte que é vazia. Se a gente foca naquilo que é vazio, naquilo que falta, naquilo que a gente não gosta, naquilo que é o defeito, naquilo que é ruim, então nenhum relacionamento pode ser suportável. Porque as idealizações vão ser muito grandes, as cobranças, as projeções, e não há como ter um relacionamento efetivo e afetivo desta maneira. Mas quando a gente olha para o que está cheio... O que é que está cheio, por exemplo? As conquistas, a beleza que há no outro, o esforço, a humanidade, os valores, as virtudes, aquilo que se construiu. Eu me lembro de uma senhora, por exemplo, que uma vez estava reclamando que o marido a traiu e ela então estava 10 anos infeliz, fruto daquela traição. E eu perguntei para ela, e quanto tempo vocês viveram juntos? Ela disse, vivemos juntos 15 anos. E tem algum fruto desses 15 anos? Tem sim, tem 3 belos filhos. E eles são sua alegria? São. E esses 15 anos foram bons para a senhora? Ela disse, foram muito bons. Até que aí classificou o marido, né, e disparou as acusações e as queixas. Então eu falei com ela assim, olha, deixa eu ver se eu entendi. A senhora viveu 15 belos anos com ele, tem 3 belos frutos disso, são a sua alegria, a senhora se lembra com muita alegria disso. E depois teve uma desidealização e um sofrimento, é isso? Eu disse a ela, eu compreendo que a senhora tenha sofrido com a traição e sinta falta porque gosta dele, efetivamente. Mas não compreendo porque que joga 15 anos de felicidade fora para valorizar o último momento. Eu, por exemplo, fui uma pessoa que precisei perdoar o meu pai. Por quê? Meu pai era um homem, nos dava tudo de material, mas não era um pai carinhoso. E viajava muito. E isso nos distanciava muito. No caso dos pais, é um caso mais profundo ainda do que o perdão. Se trata de reconciliação. Porque aquilo que os pais deram é tão grande, tão infinito, tão gigante, que diante dos pais nós não temos nem o direito de ficar magoados. A vida? A vida é algo infinito. Então, se nós olhamos por o que foi dado, é muito maior do que faltou. Mas como nós aprendemos a ser exigentes ao longo da vida e valorizar aquilo que não teve, então, nós naturalmente temos muitas mágoas, queixas e exigências. E aí sabe o que acontece, Roberto? A gente vê pessoas com 60, 70 anos ainda como crianças interiores, como se fosse menino de 5 anos, estendendo os braços para os pais e ainda pedindo colo. Porque aquela exigência de você não é o pai que eu quis, ou você não fez o que deveria ter feito, ou você não foi o que eu gostaria que você tivesse sido, é na verdade uma exigência infantil dizendo assim, eu ainda espero que você seja. E essas pessoas permanecem nesse estado e não percebem que na vida adulta nós somos chamados a nos dar aquilo que faltou na nossa história. Como assim? Somos nós que temos que acolher a nossa criança e dar aquilo que não foi possível aos nossos pais darem.
Somos nós, adultos, que pegamos a nossa criança no colo e damos a ela o valor que ela merece, a atenção que ela merece, a presença que ela merece, o carinho que ela merece. Somos nós que deixamos ela voltar a ser espontânea, infantil, natural. E é isso que produz vitalidade. Quando a gente não perdoa alguém, é como se a gente tomasse o veneno e ficasse esperando que a outra pessoa morresse. E nós ficamos por aqui. O Sou 60 vai ao ar 3 vezes por semana. Domingo, 9h30 da manhã, quarta-feira, 12h30 e sábado, às 8 da noite. Até a próxima e cuida de você, porque você merece.